mas não é uma coisa nova, né? Assim, eu comecei, eu estava tentando lembrar ontem, enquanto eu finalizava a minha apresentação, quando que eu comecei a trabalhar com subprodutos e me dei conta que acho que eu comecei a trabalhar com isso, boa parte de vocês que estão assistindo devia estar ainda usando, como a gente dizia antigamente, calça curta, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, e já temos uma base de conhecimento muito grande sobre esse tema e estamos num momento que mais do que nunca se torna importante a gente olhar para isso que a gente chama de alimentos alternativos, né? Muitos deles já não são mais alternativos, né? Mas alternativas que a gente possa ter para ajustar custos e rentabilidade das dietas de vacas leiteiras, né? Na verdade, não só de vacas, de qualquer categoria animal. O contexto, pessoal, o cenário que nós estamos vivendo hoje, ele é bastante desafiador. Esse gráfico que está aí na tela de vocês, ele é da Scott Consultoria. É uma análise bem interessante que eles fazem periodicamente. A linha azul mostra a evolução do preço de leite a partir de uma base 100 de janeiro de 2016 e como o preço vem se comportando a partir dessa base 100 até o último dado é março de 2020. E a linha laranjinha aí seria o que eles consideram custo de produção. Então vejam que nos últimos meses aí é claro uma tendência dessas curvas se aproximarem, né? De novo ambas saem de uma base 100, o que significa que nós estamos comparando cada uma com si própria, né? Mas é inegável como a tendência de aumento no custo, apesar do preço do leite estar assim, não está em níveis críticos, mas o desafio do custo está sendo muito grande, né? Da mesma Scott Consultoria tem esses dois dados aí dos preços de milho e soja, série histórica de muitos anos aí. Vejam, é claro como tem sido a subida desses preços a partir de meados do ano passado, né, chegando nos últimos meses aí a valores estratosféricos. No gráfico da direita, as barras azuis é do farelo e a linha laranja é o grão de soja. Então, o cenário para o produtor, não tem dúvida que ele é extremamente desafiador. Então, a gente tem que pensar em o que nós podemos fazer para ajudar as fazendas, ajudar os produtores de leite a serem mais eficientes na alimentação dos seus rebanhos, né? Então, na verdade, vão ser pelo menos 2 webinars que nós programamos para falar desse tema. Eu vou falar de alguns subprodutos hoje. A ideia é mostrar qual é a caracterização deles e um dado de pesquisa, um resultado ou uma simulação com cada um deles e rapidamente como a gente poderia usar isso em dietas, né? Nós não temos tanto tempo para falar sobre muitos desses subprodutos, por isso que a gente dividiu aí em pelo menos 2 webinars para falar disso. Nós temos uma grande vantagem aqui no nosso país, né? Tem uma quantidade enorme desses produtos que a gente pode muito bem usar com elevada eficiência técnica e econômica na alimentação de animais ruminantes. E me surpreende ainda muito quando eu vejo, em pleno 2020, algumas situações de produtores e mesmo técnicos torcendo o nariz para o uso desses ingredientes chamados alternativos e ainda ver que tem gente que acredita que comida de vaca é só milho e farelo de soja. Mas, infelizmente, apesar de todos os estudos que foram feitos, todos os trabalhos publicados, artigos, cursos, volume de informações gigantesco que a gente tem disponível, ainda se acredita, em alguns lugares, algumas pessoas, que esse tipo de alimento piora a dieta das vacas. Claro que para a gente usar bem esse tipo de alimento, tem que conhecer sua composição,
tem que ter uma boa ideia das vantagens e desvantagens e como a gente pode usá-los. E sempre que a gente pensa em usar qualquer que seja o ingrediente alternativo na dieta, na alimentação dos animais, a gente está pensando em dinheiro. Né? No fundo, é isso. Pode ser uma redução direta de custo ou um ganho em desempenho que, no fim das contas, vai também significar dinheiro. Né? Mas sempre também tendo como pano de fundo a boa nutrição dos animais. Né? Então, a tomada de decisão na hora de formular dietas, formular rações em fábricas de rações ou formular dietas em fazenda, ela leva sempre, obviamente, em conta aspectos técnicos e econômicos. Uma grande vantagem desses subprodutos e de considerar uma variedade maior, uma gama maior de alimentos para formular dieta é a gente ter muito mais flexibilidade para poder montar essas rações e dietas. Né? Muitos desses subprodutos que nós vamos mostrar nessa série de webinars, eles têm alguns atributos que conferem vantagens, possibilitam ajustes finos específicos, vantagens específicas, como, por exemplo, que eu coloquei aí, a casca de soja, sendo muito bem utilizada para, em determinadas situações, diminuir ou minimizar o risco de ter depressão de gordura do leite ou o resíduo úmido de cervejaria para ajustar a matéria seca da dieta, conferir mais palatabilidade, esse tipo de coisa. Né? Então, esses alimentos, pessoal, nesse cenário que nós estamos vivendo, eles certamente vão poder ajudar muito a equilibrar os custos das rações e dietas, tornando as operações mais competitivas. Né? A ideia sempre é essa, seja uma fábrica de ração, seja uma fazenda. O foco da minha apresentação, dos dados que eu vou mostrar e do enfoque que eu vou dar, vai ser na formulação de dietas, tá? Mas os mesmos conceitos, os mesmos parâmetros se aplicam para a formulação de rações. Na semana passada, nós já tivemos apresentações com o Diego, falando especificamente sobre DDG, né, que é vamos dizer assim, a bola da vez aí desses subprodutos. Então, hoje eu não vou falar disso, tá? Então, eu escolhi alguns subprodutos para a gente conversar um pouquinho hoje, apresentar para vocês, falar um pouco sobre a composição deles e como a gente pode usá-los da melhor forma. Né? Um deles, que aqui na região sudeste é bastante comum, é a polpa cítrica. É um subproduto da indústria de suco, de laranja principalmente. Também existe polpa de limão, que é de pior qualidade, mas basicamente o que a gente conhece é a polpa de laranja. Né? É um material que ele é produzido úmido, posteriormente ele é seco para viabilizar a sua comercialização. E o que tem no subproduto final, no alimento que a gente usa, basicamente são cascas, sementes, o bagaço que sobra da prensagem dos frutos para a produção do suco e alguns frutos que são descartados por conta de padrão da indústria. Tá? O que está aí na tela de vocês, pessoal, agora é uma tabela que eu busquei, e esse vai ser o padrão que eu vou apresentar para todos os subprodutos. É uma tabela que é tirada de um relatório do DairyMax, que é o sistema que a Cargill usa para formular, avaliar dietas e fazer estudos econômicos de formulações. E sempre vou trazer a comparação do subproduto com milho e farelo de soja, para a gente ter uma ideia, porque esses, como são considerados os padrões, né, é isso que a gente vai ver. Deixa eu pegar o meu... Onde está o ponteiro? Aqui. Essa tabela, pessoal, contém aqui uma série de parâmetros nutricionais que são bastante conhecidos de vocês. Na primeira linha está matéria seca, proteína bruta, proteína degradável no rumen, energia líquida para lactação, carboidratos não fibrosos,
o amido ajustado, que é uma, vamos dizer, é uma forma de mensurar o amido que nós entendemos ser mais correta. Nós utilizamos isso na Nutron, na Cargill, é um amido puro, livre da contaminação de açúcares. Esse amido degradável no rumen, o extrato etéreo, esse baral, pessoal, ele representa a quantidade de ácidos graxos bioativos que tem dentro do rumen, ou seja, é aquela gordura que ela pode, de fato, interferir com a fermentação ruminal normal e, portanto, que tem um potencial para causar problemas, né? Teores de cálcio e fósforo, fibra digestível. E aqui os 3 principais aminoácidos digestíveis, né, que nós consideramos na formulação. Um parâmetro que a gente usa bastante, que é um parâmetro que foi introduzido pela Cargill, a gente usa na Nutron como rotina e ele é extremamente útil, que seria o índice de saúde ruminal, esse aqui. Ele reflete vamos dizer assim, o potencial que um determinado alimento ou ingrediente tem para desafiar o rumen, pensando em acidose, né? Então, valores negativos indicam um alimento que tem um potencial mais elevado para causar acidose e valores positivos, aqueles que não têm tanto potencial para causar acidose. Esse parâmetro que eu estou chamando aqui de Maximum Microbial Protein seria o potencial que aquele alimento tem de contribuir com a síntese de proteína microbiana. Também é um parâmetro que a Cargill desenvolveu e a gente usa, é extremamente útil quando a gente faz essa comparação. E nas 2 últimas linhas aqui, esses 2 estão especificamente por conta da polpa, que é a concentração em açúcares. Bom, especificamente a polpa cítrica, o que é que tem de notável aí? A polpa, tradicionalmente, é um ingrediente energético. Ele é usado comumente para substituir o milho das rações. Então, vejam que o valor energético dele quando a gente olha para a energia líquida, significativamente mais baixo. Porém, devido a algumas características importantes, né, especialmente... desculpe, só fazendo um parênteses. Uma coisa importante a se notar na questão da polpa é o teor de cálcio, que é bastante elevado, e precisa tomar cuidado com isso, só para não estourar cálcio de dieta. Por que a polpa tem tanto cálcio assim? Porque se usa bastante cálcio no processo de secagem da polpa, ele é adicionado no final do processo, e essa é uma característica que todo mundo tem que levar em conta, tá? A polpa tem um teor de açúcares, como eu falei, bastante elevado, e esse talvez seja o principal diferencial dela. Vejam a diferença quando a gente compara com milho, principalmente. A polpa é muito rica em pectina, que é um tipo de carboidrato não fibroso que degrada muito rápido dentro do rumen. Agora, quando a gente olha para aquele Rumen Health Index, ou seja, o índice de saúde ruminal, vejam que a polpa ele é menos negativo do que o milho. Então, é um alimento que desafia menos o rumen. Então, o que a gente vê na prática é que quando a gente formula dietas usando polpa em substituição ao milho, mesmo que ela tenha um valor energético menor, via de regra, as dietas em que a gente substitui o milho parcialmente pela polpa, a gente não observa uma redução de desempenho. Eu me lembro bem de cerca de 15, 17 anos atrás, existia um conceito meio generalizado de que dieta com polpa baixava leite, baixava a proteína do leite. Eu cheguei a fazer algumas palestras especificamente para falar sobre isso, alguns laticínios da época condenando o uso de polpa porque podia prejudicar a composição do leite. Esse era simplesmente uma forma errada de formular a dieta, né? Aqui eu estou trazendo um dado, tá? Como falei para vocês, vou mostrar um dado de cada subproduto para a gente posicionar isso. É um dado de pesquisa feito aqui na Exalc, do Júnior Martinez. Ele foi meu colega na época de doutorado aqui em Piracicaba.
E uma dieta simples para vacas em pastejo, recebendo concentrado que a princípio tinha milho, farelo de soja, suplemento mineral, um pouquinho de ureia, e o milho foi sendo substituído gradativamente pela polpa, até que o nível de quase 50% do concentrado sendo na forma de polpa cítrica. Tá? E o que a gente pode observar nessa tabela, e a primeira linha aqui é exatamente a produção de leite dessas vacas de terço médio de lactação, é que mesmo com uma substituição, vamos só voltar um pouquinho, né? Quase que, não total, mas o milho perfazia 70% do concentrado, passou a perfazer 16%, né? Uma substituição muito intensiva do milho por polpa cítrica, o desempenho das vacas não mudou, a composição do leite não mudou, né? E havendo um benefício econômico, a vantagem é clara, né? Então, a gente pode usar a polpa cítrica muito bem nas dietas de vacas, de animais jovens e sem problema nenhum. Existe alguns cuidados com relação à polpa, e esses cuidados eu entendo que são os mesmos para a maioria dos subprodutos, que é com relação ao armazenamento, a possibilidade de desenvolvimento de micotoxinas, né? A polpa, eu me lembro que no final dos anos 90, quando se começou a usar polpa cítrica, por conta de um problema que houve localizado com presença de dioxina, se não me engano, na época, a polpa teve a sua imagem manchada como ingrediente naquela época, mas foi um problema isolado que pode acontecer com qualquer outro produto que seja mal armazenado, né? Então, polpa cítrica, pessoal, é uma alternativa muito, muito interessante. Quando eu estava aqui no meu doutorado, depois do tempo que eu passei na universidade aqui, por diversas épocas a gente alimentou o rebanho aqui, algumas fazendas que a gente assessorava na região, com a polpa como sendo a única fonte de energia, dieta sem milho. Eu vou mostrar um dado disso à frente também. Bom, um outro produto que é muito interessante, que a gente usa com muita frequência, assim, eu costumo dizer que casca de soja é um ingrediente mágico, né? Assim, basicamente, não é oriundo de um processamento. A casca ela é obtida nas primeiras etapas de processamento da soja. Ela pode ser pelletizada ou não, mas é um ingrediente, assim, fantástico, tem uma alta disponibilidade no país inteiro, né? Está aqui a tabela, a mesma estrutura da tabela anterior, da mesma forma que a polpa, o nível de energia da casca, quando a gente olha para a composição dela, é um pouco menor do que o do milho, também é um ingrediente energético, com valor de proteína relativamente baixo, né? E usado para substituir milho, né? Com amido muito baixo, mas o que a gente busca na polpa é justamente esse teor de fibra elevado que ela tem, mas uma fibra de altíssima digestibilidade. É daí que vem a energia da polpa. Ela é um ingrediente que compõe muito bem as dietas. E veja, como ela tem um índice de saúde ruminal extremamente positivo, ou seja, ajuda a equilibrar o ambiente ruminal, não desafia o rumen, no sentido de desafiar a paracidose, e tem um potencial de produção de proteína microbiana muito interessante também. Então, é um ingrediente que tem uma composição nutricional muito, muito favorável, muito interessante, e que compõe muito bem dietas de bovinos leiteiros. O dado que eu vou mostrar de casca é de um dos trabalhos que foram oriundos do meu projeto de doutorado, né? E aqui cabe também um comentário. Vejam que
eram dietas, aqui está a composição da dieta, tá, pessoal? Em que a dieta controle, que é o que a gente chamava de CS0, ela já tinha, né, um pouco de polpa cítrica, em torno de 16% de polpa cítrica na dieta, milho moído, e os outros dois tratamentos foi a substituição de 50% do milho e 20% e 100% do milho do concentrado. Então, esse tratamento aqui, chamado de CS20, ele é silagem de milho, da onde vinha o amido, um pouco de feno e um concentrado que não tinha milho. Tá? Era basicamente casca, polpa e farelo de soja. Tá? E vejam que o nível de amido aqui dessa dieta, está aqui na parte de baixo da tabela, caiu para 8%. Tá? Se eu olho para isso num NRC, e foi o que aconteceu, né? A gente formulava essas dietas no NRC, essa época não, na minha vida não existia o Dairy Max ainda, né? E a projeção era que o leite ia cair bastante. Né? Vejam como vai diminuindo o teor de amido, né? Apesar do nível de energia ficar mais ou menos o mesmo. Né? Mas o programa falava, vai cair leite. E aqui está o resultado que a gente observou. Né? O leite não mudou em nada. Tá? Nem o leite, nem a composição desse leite. Ou seja, casca pode substituir muito bem milho. Por quê? Porque ela aporta nutrientes que é o que de fato interessa para a vaca. Né? A gente fala isso todo santo dia, né? A vaca não tem requerimento por ingrediente, ela tem requerimento por nutriente, e é por isso que a gente precisa olhar para aquilo que ela de fato necessita. Então, esse trabalho nos deu vamos dizer assim, uma informação muito interessante, porque de fato a gente tinha expectativa que o leite fosse cair aqui, vacas já no terço final de lactação, vacas de boa produção, porém não tão elevada, porque já estavam mais adiantadas na lactação. Mas vejam como o leite se manteve absolutamente igual entre esses três tratamentos. Tá? Então, casca, pessoal, é um ingrediente fantástico, pode ser muito, muito bem utilizado. Promil, pessoal, é outro ingrediente que também se usa com bastante frequência. É esse é um subproduto oriundo do processamento de milho, né, para obtenção dos produtos industriais de milho, indústria de adoçante principalmente. E aqui, nesse processo industrial, o objetivo maior é a produção de amido. Tá? Então, sobra um farelo que tem bastante glúten, uma parte do germe, as cascas, então ele também tem fibra digestível e amido baixo, porque o objetivo do processamento industrial aqui é justamente a retirada do amido. Tá? O promil pode ter uma cor um pouco mais escura, né? Um farelo que pode ser um pouco mais escuro, mas a composição nutricional dele é bem interessante. Ao contrário dos anteriores, ele tem um teor de proteína bruta mais alto, tá? É um perfil de proteína bastante degradável no rumen. Vejo que eles têm, esse produto tem em torno de 72% da sua proteína é degradável no rumen. O teor de energia dele, comparado ao milho, também é um pouco mais baixo. Agora, toda vez que se usa esse produto, ele substitui o milho, mas também substitui parte da fonte proteica. Como ele substitui parte da fonte proteica, além das questões energéticas, a gente tem que olhar, ele também, obviamente, como a casca tem um teor de fibra interessante, porque concentra bastante casca do milho nesse produto também, uma fibra de boa digestibilidade, muito menor, muito menos fibra digestível do que na casca, mas também uma quantidade considerável. Aqui tem mais amido do que na casca, logicamente.
Mas, como ele substitui uma parte da proteína, a gente tem que olhar um pouco para os aminoácidos digestíveis e não só para esse teor de proteína bruta, né? Por isso que a gente precisa olhar para os nutrientes mesmo, né? E a principal diferença que nós vemos em relação à soja, por exemplo, é no teor de histidina, que é muito mais baixo do que na soja. E então isso confere uma característica um pouco diferente, é uma proteína de qualidade um pouco mais baixa, né? Mas é um produto que também desafia menos o rumen do que o amido do milho, mas não tanto quanto a soja. E o potencial dele gerar proteína microbiana é um pouco menor também, mas é um ingrediente que, quando as condições econômicas são favoráveis, quando o preço dele está competitivo, ele entra compondo bem a dieta. Tem algumas características que são semelhantes ao DDG, né? Ambos são oriundos do processamento de milho. Então, temos que olhar para essa questão da qualidade da proteína. Nesse caso, tem um perfil de proteína mais degradável no rumen, mas temos que olhar para isso também. Dentro do meu projeto de doutorado, eu também desenvolvi um experimento testando a substituição do milho pelo farelo de glúten, né? Vejam que a estrutura do trabalho é a mesma, né? Nesse caso, o Promil foi substituindo o milho 50% ou 100%. Nas dietas também continham polpa cítrica, só que nesse experimento nós não tínhamos farelo de soja para trabalhar. Quem já fez pesquisa em instituições de pesquisa sabe que muitas vezes a gente não consegue a situação ideal para trabalhar, a gente tem que, às vezes, trabalhar com o que tem. E aqui nós vamos trabalhar com farelo de algodão, ureia, como os suplementos proteicos. E como o Promil contém um teor de proteína mais alto, foi se tirando um pouco dessas fontes de proteína para equilibrar a dieta, para manter o teor de proteína da dieta. Tá? Vejam que, neste caso, também o teor de amido, que já era relativamente baixo, 20%, mas caiu para 7,5%, e aqui também há uma expectativa de cair o leite. Estamos aqui com 20, 13,8 e 7,5% de amido nessas dietas, né? Mas o que nós observamos é que o leite, eram vacas já um pouco também mais avançadas em lactação, vacas de produção um pouco mais baixa, essas já mais em final de lactação, mas vejam que não comprometeu também a produção de vacas em torno de 25 litros. Né? Então, houve uma queda numérica aqui, mas não houve uma diferença estatística significativa. E mesmo que a gente considere essa queda numérica, se o preço for competitivo, no final das contas é possível ter uma situação que seja economicamente favorável, né? Então, é um ingrediente que também pode ser usado com competitividade, compondo as dietas de vacas aí em lactação, animais jovens, o que seja. Farelo de trigo, pessoal, é outro ingrediente que se usa em larga escala em muitas fábricas de ração. Também se pode usar muito bem em dietas de vacas. Aqui também é um subproduto da indústria de trigo para a extração do amido, né, para produção da farinha branca. Então, aqui, de uma forma semelhante ao que acontece com o Promil, é um alimento que vai conter casca, germe, né? Então, fibra digestível, claro, sobra um pouco de amido aqui, mas um ingrediente também muito interessante. Olhando para a composição dele, valor de proteína um pouquinho mais baixo, né? Uma proteína também de alta degradabilidade ruminal, da mesma forma que o Promil e a polpa, ele tem,
fibra digestiva, valores não tão altos, mas interessantes. Contém um teor um pouco mais alto de amido do que os anteriores, amido degradável no rumen também, o que faz dele um ingrediente que, logicamente, desafia menos o rumen do que o milho, mas tem um índice de saúde ruminal um pouco negativo aqui. E quando a gente compara a composição de aminoácido dele, especialmente com a soja, vejo que é bem diferente. Mas como é um ingrediente que a proteína dele tem alta degradabilidade ruminal, ele compõe bem as dietas também, podendo ser usado tranquilamente quando o seu preço é competitivo. E na maior parte do tempo ele e pode compor muito bem dietas aí, rações, enfim. Mais um dado tirado, mais um experimento tirado do meu trabalho de doutorado, exatamente a mesma estrutura, tá? O farelo de trigo entrando em substituição ao milho, 50% de substituição ou 100% de substituição. Nesse experimento, nós usamos como parte da fonte proteica uma soja extrusada, que seria muito semelhante a esse farelo gordo que nós estamos vendo de uns anos para cá, cada vez mais disponível. É uma soja prensada para extração de óleo e um produto que sobra ainda com uma concentração de óleo bem interessante. Por que eu estou mostrando isso? Vocês já vão entender. Da mesma forma que os outros, né, o teor de amido das dietas baixou, não tanto quanto os anteriores, mas a magnitude da queda foi bem grande, porque saiu de um teor de amido mais alto. A gente tinha mais silagem de milho nesse experimento, e uma silagem de milho de melhor qualidade também. Mas trabalhou-se numa dieta aqui com um teor de amido bem mais baixo, né? Bom, vamos para o resultado. Nesse experimento, trabalhamos com vacas de um nível de produção mais alta, né? Acima de 30 litros. E foi interessante que houve uma estatística aqui de diferença no leite, mas vejo que a substituição do farelo de trigo em 50% do milho até melhorou um pouquinho numericamente. Houve uma diferença quadrática, que é difícil dizer se esses valores são de fato diferentes, mas vamos dizer que são iguais. Agora, eu chamo a atenção, então, só para fechar, o trigo não causou problema para ninguém aqui, especialmente nos 50% de substituição do milho. Lembrando que essa dieta aqui, em que o trigo substituiu 100% do milho, já tinha polpa cítrica também. Basicamente, o concentrado era composto quase que exclusivamente por subprodutos, mas sustentando uma produção de leite acima dos 30 litros. Agora, o que eu quero aproveitar o gancho para mostrar para vocês vejam o teor de gordura do leite, tá, nesse experimento. Não houve um efeito de tratamento, né, apesar de ter uma diferença numérica aqui relativamente importante, mas os valores são extremamente baixos. Por que eles são extremamente baixos? Por conta daquela gordura insaturada que vem daquela soja extrusada. Então, é um produto que a gente pode usar, está cada vez mais disponível nas fazendas, pode ser uma boa fonte de proteína, mas tem que ter claro que essa soja extrusada tem um potencial altíssimo para derrubar a gordura do leite. Principalmente pela presença de alguns ácidos graxos insaturados aí específicos que têm uma capacidade de inibir a síntese de gordura na glândula mamária. Então, cuidado com esses alimentos que têm um teor significativo, né, ou relativamente alto de gordura insaturada. O Diego mencionou isso quando ele falou um pouco sobre o DDG. E eu aproveito esse gancho para mencionar esse ponto também. De qualquer forma, com relação ao farelo de trigo,
quando a gente olha para o desempenho das vacas, especialmente a substituição de 50%, não causou prejuízo nenhum. A queda em leite, quando a substituição foi de 100%, ela foi de em torno de 1 litro de leite, numericamente, quando eu comparo com a dieta sem farelo de trigo, mas competitivamente isso pode compensar. Bom, caroço de algodão, pessoal, o subproduto está aí entre aspas, porque na verdade é um ingrediente que é largamente usado. Considera-se como um subproduto, sim, porque não existe um processo industrial, né, de processamento, mas é o que sobra depois do beneficiamento do algodão, né? Então, um número grosseiro aí de cada 100 quilos de algodão que se colhe no campo resulta em 39 quilos de plume e 61 quilos de caroço. Então, é o que sobra aí do beneficiamento, vamos chamar assim, do algodão que vai para a indústria têxtil. É um produto fantástico, né? Eu sou fã do caroço de algodão, agora por ser um produto que existe um entendimento de que ele é proteico, né? Eu trago aqui a comparação também com o produto SoyPes, o nosso produto que é o farelo de soja com um teor mais alto de proteína não degradável no rumo. Vejam, o farelo de soja tradicional tem 70% de PDR, o SoyPes só tem 47%. O caroço de algodão tem valores de PDR próximos ao do SoyPes, ou seja, é uma proteína que também tem um pouco menos de degradabilidade ruminal. E ele tem aí cerca de 18% de gordura, de óleo de um perfil bastante insaturado. Então, ele também tem um potencial para derrubar a gordura do leite, apesar dele ter um bom teor de FDN, de fibra, estimulando a mastigação, né? E no caso do caroço de algodão, é uma fibra que tem efetividade. Então, por um lado, ele ajuda a mastigação, o que pode contribuir para melhorar a saúde ruminal, e isso está bem explícito nesse valor do índice de saúde ruminal, né? O do milho é menos 0,91, do caroço é em torno de 1,36, ou seja, ele não desafia rumo. Perfil de aminoácido dele, quando a gente compara com o farelo de soja, né, é relativamente diferente, mas muito diferente quando a gente compara especialmente com o SoyPes. Por eles terem um perfil parecido aí de proteína não degradável no rumo, é importante a gente olhar para isso, porque vejam que quando a gente olha para o SoyPes, ele aporta muito mais lisina, muito mais histidina, né? E isso faz uma diferença bem grande. Mas caroço, pelas suas características, né, ele tem gordura, é uma boa fonte de energia, ele tem fibra, tem proteína, é um ingrediente bastante versátil e que, se for bem utilizado, entra muito bem nas dietas, mesmo quando o preço de farelo de soja e milho não está tão elevado assim. Então, esse é um ingrediente espetacular e que não podia deixar de mencionar, né? Esse aqui é um outro trabalho feito aqui em Piracicaba, na Exalc, do Júnior Martinez, que eu mencionei anteriormente, também com vacas em pastejo, em que o caroço ele vai entrando, né, ele entra no concentrado das vacas em 2 níveis. Esse trabalho é interessante porque ele traz uma proposta bem agressiva de inclusão de caroço, 34% do concentrado das vacas, dietas à base de cana-de-açúcar, então podemos entender como uma dieta que tem um volumoso de baixa qualidade, né? Nesses 2 concentrados saiu todo o milho, toda a polpa. Aqui trabalhou-se com caroço de algodão nesses 2 e uma inclusão mais alta do caroço nesse tratamento aqui, para ver o que iria acontecer,
né? No caso, o NRC 2001, que foi a plataforma usada para formular as dietas, disse que ia subir o leite pela energia, porém que ele ia cair por proteína metabolizável. É interessante essa forma de ver. E, na verdade, o que se observou é que o leite caiu drasticamente com a inclusão mais alta de caroço, né? Vacas em pastejo, de novo, comendo dieta de cana-de-açúcar, um volumoso de qualidade inferior, mas nessa condição aqui da inclusão muito alta de caroço, derrubou o consumo. E em derrubando o consumo, derrubou o leite, o consumo caiu drasticamente. Mas vejam que mesmo nas dietas com 17% de caroço, especificamente nessa aqui, a produção de leite ficou em níveis muito, muito interessantes. Então, mostrando que caroço pode compor muito bem dietas de vacas leiteiras. No caso de vacas de alta produção, a gente também usa em larga escala, ele entra muito bem compondo essas dietas. Caroço é um ingrediente espetacular. Tem características únicas, acho que é o único ingrediente que tem proteína, energia na forma de óleo e estimula a mastigação, né? Então, é um ingrediente muito versátil que aporta nutrientes muito, muito positivos e entra muito bem nas formulações. O germe de milho, pessoal, é um subproduto também que tem características muito interessantes. Não é tão utilizado, eu diria que ele é mais utilizado, como eu vejo, em fábricas de ração no sul do Brasil, não é tão utilizado em outras regiões, mas tem algumas características que fazem dele uma opção muito interessante para se considerar tanto em fábrica quanto em formulação de dietas para vaca. Esse ingrediente ele é comercializado tanto na forma que se chama de germe gordo como desengordurado. Logicamente, a diferença vai ser o quanto se mantém de óleo no subproduto, né, em torno de 8%, 9% ou menos de 1%. É um ingrediente que não tem muita proteína, né? O interesse por ele é pelo teor de energia, e o germe gordo tem um teor de energia bem interessante, né? Vejam que tem uma capacidade de gerar proteína microbiana muito, muito interessante, porém, por também ter níveis altos de amido, desafia o rumen, não tanto quanto o milho grão, mas é um ingrediente que vai compor muito bem dietas, né? Esse é um dado publicado no Daily Science, que é o uso do germe de milho em doses crescentes, substituindo o milho moído, como estamos vendo aqui, milho moído, e o germe entrando em substituição a esse grão de milho, né? Até em 21% da matéria seca das dietas à base de silagem de milho, feno de alfafa. Então, vejam que vacas de produção alta, 37, 38 litros de leite, e até os 14% da matéria seca, produção de leite se manteve, caiu numericamente aqui, deu um valor significativo estatística linear, mas até os 14% manteve leite em níveis elevados de produção, o que nos indica claramente que esse subproduto pode ser muito bem usado para compor dietas e rações para vacas de alta produção também. Bom, pessoal, farelo de algodão é um ingrediente que eu vejo bastante controverso, porém eu tenho visto em alguns lugares o preço dele bem competitivo nos dias de hoje. Não eu não considero como um ingrediente nobre, mas sendo competitivo ele vai compor dietas, né? Ele é obtido após uma extração química. O algodão ele é usado para a produção de óleo ou biodiesel, né? O caroço. Se extrai esse óleo
mecanicamente, e aí se obtém aquilo que a gente chama de torta. Essa torta é submetida a uma segunda extração, dessa vez química, da onde sai o farelo. O farelo vai para o comércio em duas versões, com mais ou menos casca, dando o seu teor de proteína, ou 28% ou 38%, como está na tabela aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui também cabe a comparação com o soy pass, porque apesar de ter teores interessantes de proteína e um teor de proteína degradável no rumen mais baixo do que o farelo de soja tradicional, é um pouco mais alto do que o soy pass, ele tem teores de fibra bem mais altos, né? Bem mais altos, por conta dessa presença de mais casca no 28, menos casca no 38, mas ainda assim uma presença importante de casca, e é uma fibra de qualidade inferior. Mas vejam que a composição dele em aminoácidos, principalmente quando a gente compara com a soja, especialmente com o soy pass, é muito diferente, muito diferente. E o potencial dele gerar proteína microbiana é bem inferior aos demais, né? Então, é um ingrediente, vamos dizer assim, que tem um perfil nutricional que não é tão bom, porém compõe dieta, sim, sem problema nenhum. Para esse ingrediente especificamente, eu trago aí simplesmente uma simulação que eu fiz usando o Max, né, em que eu substituí, está aqui uma dieta que tem silagem de milho, pré-secado, milho, farelo de soja, e substituí parte do farelo de soja aqui pelo farelo de algodão 38. Né? Dietas para produção aí em torno de 35 litros de leite. E vejam que o custo da dieta nessa substituição, eu tirei basicamente 2 quilos de soja, coloquei 2 quilos de farelo de algodão, caiu significativamente, né? Mas, como a gente pode ver aqui, ó, a produção predita de leite caiu em torno de 1 litro também, né? Dependendo da relação de preço entre a soja e o farelo de algodão, esse índice aqui que nós chamamos de RMCA, que se chama receita menos o custo dos alimentos por cabeça dia, e é o que sobra, vamos dizer que a vaca produziu 30 litros de leite, se o leite é vendido a R$1, a receita dela são R$30. Se você gasta R$10 para alimentar essa vaca, o que sobra, o RMCA, vai ser de R$20. Essa é a lógica. Eu vejo que mesmo diminuindo 1 litro de leite aqui, o RMCA se manteve, porque essa dieta com farelo de algodão, ela vai ser mais barata. Então, essa é a lógica que a gente tem que se basear para avaliar o uso desse tipo de ingrediente. Bom, para a gente finalizar, pessoal, eu fiz aqui estou trazendo algumas simulações feitas usando o nosso sistema, o Dairy Max, que é um software, né, que nos ajuda a fazer avaliação e formulação de dietas. Ele tem um otimizador que formula dietas, mas esse software também nos permite fazer algumas análises econômicas, principalmente, para a tomada de decisão. O Diego mostrou isso na apresentação dele, aquelas análises paramétricas, né? Eu não vou falar disso hoje, por conta de tempo, mas o que eu fiz aqui? Eu tentei fazer três situações e dietas para mostrar para vocês como é perfeitamente possível trabalhar com subprodutos diferentes, compondo dietas sem problema nenhum. Eu fiz aqui usando o otimizador do Dairy Max, depois eu simplesmente arredondei os números, né? Uma dieta que tem silagem de milho pré-secado, milho, farelo de soja e minerais. Tá? É isso, a dieta tradicional que muita gente considera ideal porque só tem milho e soja. Nessa coluna do meio, eu estou substituindo parte desse milho, parte desse farelo de soja, nesse caso, entrou nessa dieta, o Max puxou farelo de algodão, casca de soja
caroço e resíduo úmido de cervejaria, que é um subproduto que eu vou falar na apresentação seguinte. Ou seja, está trazendo uma gama grande de subprodutos aqui. E nessa outra simulação, o Max puxou o germe e o caroço de algodão em quantidade maior. Eu tomei o cuidado de deixar a quantidade de matéria seca praticamente igual nas 3 dietas. E vejam que o custo caiu significativamente quando eu diminuí a inclusão de milho e soja, né, e incluí os outros subprodutos. O que será que aconteceu? Vamos olhar num primeiro momento para a composição nutricional dessas dietas. Eu trago aqui alguma comparação. Vejo que o teor de energia líquida não mudou muito, né? Nessa dieta da direita aqui, o teor de proteína baixou significativamente. Muita gente torce o nariz para isso, né? Não pode baixar a proteína. Imagina, vaca 35, 36 litros de leite, só com 15,5 de proteína, né? Esse é um outro conceito que a gente já derrubou, né? Dietas variando o teor de amido. Essa aqui, lógico, a dieta tradicional com teor de amido alto, né? Esse já é o nosso amido ajustado. Isso projeta o amido tradicional, né? Que o NRC considera, o AMTS considera, vai estar próximo de 30. E trabalhando com uma dieta para as mesmas vacas aí com 20 de amido ou 25. Né? Veja, então, cenários bem diferentes. Agora, eu chamo a atenção aqui para uma coisa. Veja um índice de saúde ruminal que nessa dieta é bem desafiador para as vacas, ou seja, ele está negativo em 0,166. E quando eu uso subprodutos, um dos benefícios é justamente desafiar muito menos o rumen. Portanto, são dietas que são mais seguras, como a gente costuma dizer. E vamos ver o que aconteceu com o desempenho dessas vacas. Tá? A dieta tradicional permite aí 36 quilos de leite. Quando a gente formulou a dieta do meio, eu vou voltar lá, lembrando, ela tem farelo de algodão, casca de soja, caroço e resíduo úmido de cervejaria, né? A gente perde um pouco de produção de leite, sem dúvida, mas, vejam, dieta com 20% de amido, está aqui, ó, sustentando produção de 35,5 litros de leite. E, considerando a diferença de custo, o RMCA, ou seja, aquilo que sobra para o produtor depois que paga a comida, aumenta em mais de R$ 1,50 por vaca dia. Ou seja, um baita de um negócio. Né? E, quando a gente olha para outra dieta, que aí tem 25 de amido e caiu a proteína para 15,7, veja que o leite fica mais ou menos no mesmo nível dessa aqui, 35,5, né? Mas com o RMCA mais alto ainda, porque essa dieta está mais barata. Né? Vamos lá no custo. Essa aqui custava R$ 25,85, R$ 23,82, R$ 23,35 com o uso desses subprodutos. Logicamente, esses valores vão mudar em função do preço desses subprodutos, relação aí com o preço do leite e tudo mais. Mas a ideia aqui hoje, pessoal, foi mostrar para vocês alguns desses subprodutos que eles têm características únicas, muito diferentes, muitas vezes, do milho e da soja, mas que eles podem compor perfeitamente as dietas das vacas. Agora, o que é fundamental? Além de, logicamente, conhecer a composição desses micro-organismos, desses subprodutos, é a gente ter uma noção muito boa daquilo que acontece dentro da vaca. Né? De novo, vaca não tem requerimento por ingrediente, ela tem requerimento por nutriente, e por isso que a gente precisa ter uma noção muito ampla daquilo que é necessário para nutrir a vaca. Né? E é por isso que a Cargill, desde 1995, investiu no desenvolvimento de um modelo nutricional, né? O que a gente chama de CNS, é o Cargill Nutrient System, ou seja, o sistema nutricional da Cargill. Cargill faz atualmente, quer dizer, atualmente já, nos últimos anos, em torno de 70 a 80 experimentos de pesquisa por ano
Não existe uma instituição no mundo que tenha capacidade para fazer isso. A Cargill tem 2 centros de pesquisa dedicados para fazer isso. Faz pesquisas também em universidades parceiras, outras instituições de pesquisa. E essas pesquisas permanentemente abastecem esse sistema nutricional ou mantêm atualizado, né? E a gente consegue, com isso, ter um modelo que nos dá uma predição muito, muito exata do desempenho animal e a gente consegue, com isso, ter muita segurança para usar esses ingredientes alternativos, esses subprodutos, né? Então, a nossa equipe, a equipe da Nutron, os nossos técnicos, os nossos representantes usam o sistema Dairymax, tem essa ferramenta para ajudar a fazer essa avaliação nutricional e vai dar a máxima segurança no uso desses subprodutos. E hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo, do desafio de preços, dos custos de produção, dos custos de alimentação, é fundamental ter uma análise muito, muito detalhada e criteriosa das oportunidades que se tem com o uso de alimentos alternativos. Então, quem quiser saber mais sobre isso, sobre como utilizar melhor esses produtos, entre em contato com alguém da nossa equipe. Nós, equipe de consultores da empresa, estamos à disposição para dar o suporte que for necessário. Nós vamos voltar com um próximo aí webinar, falando um pouco mais de subprodutos e trazer mais aí alguns cenários para a gente poder discutir. Era isso que eu tinha para apresentar, pessoal. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. Eu agora, Alex, acho que é quem está nos bastidores aí, abrimos para as perguntas. Obrigado pelo tempo, pela participação de vocês. Estamos à disposição aí para as perguntas que tiverem. Perfeito, Alexandre. Queria agradecer aí mais uma vez pela palestra. Até um não nutricionista conseguiu entender vários aspectos da palestra. A gente tem algumas perguntas, eu não acho que a gente vai conseguir fazer todas elas, mas vou começar com a primeira aqui. Vamos lá. A moagem do milho pode ser substituído com a polpa em vacas de elevada produção em transição? Alex, só cortou um pouquinho. Seria o quanto dá para substituir do milho por polpa, é isso? Isso. Qual a porcentagem do milho pode ser substituído por polpa em vacas de elevada produção em transição? Tá, essa é uma pergunta muito boa, porque tem 2 aspectos aí, né? Um é a questão da energia mesmo, do quanto vai aportar de energia. E no caso da vaca em transição, especialmente no pré-parto, tem o aspecto do cálcio, mas também dos açúcares, né? Então vamos lá, olha, pela minha experiência, gente, eu tenho experiências próprias substituindo aí até 100% do milho, grão, quando se tem uma silagem boa, enfim, para a vaca, e pensando mais em pré-parto, né? Mas considerando transição pré e pós-parto imediato. Mas, assim, conceitualmente, eu entendo que dá para substituir até 100%, dependendo dos outros ingredientes que você tem. Em situações normais, o que eu falo de situações normais, né? Corriqueiras, uma silagem de qualidade média, não tem tanta disponibilidade de outros nutrientes para trabalhar, eu diria que 50% é tranquilo. Agora, a polpa, por ter açúcares, né, é uma característica muito desejável aí nas dietas de transição. Justamente por esses açúcares, desculpa, aportarem energia sem desafiar o rumen, aportar carboidrato solúvel, gerando proteína microbiana, sem elevar o risco de acidose. Então, o nosso modelo, por exemplo, ele pede muito açúcar. E sempre que tem polpa disponível, ele vai pedir polpa, né, por conta desses açúcares. A gente precisa ficar de olho um pouco no cálcio, mas, assim, minha experiência com o uso de polpa em dieta de transição é muito positiva.
Ô, Alexandre, eu acho que é relacionado, então já vou conectar uma pergunta a outra aqui. E o bagaço da laranja, como utilizar e se é viável? Bom, eu vou entender isso como polpa úmida, né? Nutricionalmente, não tem problema nenhum. A questão é operacional, né? Porque é um produto úmido, e o armazenamento é extremamente complicado. O custo de transportar água também tem que ser considerado, e é um produto onde o risco de desenvolvimento de micotoxinas, especialmente, é muito alto por ser úmido. Então, tem que avaliar muito bem a capacidade que uma fazenda tem de poder estocar esse produto adequadamente pelo tempo mínimo para evitar aí o crescimento de micro-organismos indesejáveis, né? Já vi gente com problema sério de clostridium em bagaço de laranja. Então, assim, do ponto de vista nutricional, pode ser muito bom, mas tem a questão da água e esse risco aí. Tá bem. Alexandre, uma outra pergunta aqui. Algumas pessoas aí estão perguntando para você comentar, e eu sei que o Diego já falou sobre esse tópico, mas para você comentar rapidamente sobre o Flex Pro, que é o DDG aí da Cargill. Tá bom. Eu tinha guardado o Flex Pro para a próxima, né? Rapidamente. Comentar sobre ele. Não, na verdade, é um subproduto de processamento de milho também, com teor de proteína mais alto e uma proteína de degradabilidade ruminal mais baixa, né? Ele é um produto que se posiciona no mercado com um conceito semelhante ao do soy pass, só que ele tem um perfil de aminoácido muito diferente, né? Como todo subproduto do milho, ele vai ser mais rico em metionina e não tão rico em lisina e histidina. E uma diferença grande também na digestibilidade intestinal desses aminoácidos, que para os produtos de milho é pior. Então, todo produto de milho com alta proteína, isso a mesma lógica vale para o farelo 60, né, para a proteinose, a digestibilidade intestinal dessa proteína ela é mais baixa, né? A disponibilidade desse aminoácido é mais baixa. Então, é um produto assim, pode ser usado para compor dieta, tá? Mas eu acho que não dá para equipará-lo em termos qualitativos com os subprodutos de soja. Eu vou falar mais dele na outra apresentação. Tá bem, mais uma pergunta relacionada aqui, Alexandre, com o tópico. Gostaria de saber, em situações de mau planejamento de volumoso, quais subprodutos poderiam ser utilizados em uma eventual limitação de silagem de milho? Excelente pergunta. Esse é um outro, talvez aí uma outra vantagem do nosso modelo, do nosso sistema. Eu sei que o Murilo, que é o nosso ATC lá no Nordeste, ele tem uma experiência muito positiva em formular dietas para vacas praticamente sem volumoso, na época que a seca o bicho estava pegando lá, acho que da pior forma, em que não tinha volumoso mesmo para as vacas, ele chegou a formular dietas praticamente sem volumoso. E dentre aqueles que eu apresentei, assim, todos aqueles que têm um teor maior de fibra, né, dá para usar. Quando a gente não tem volumoso e pensa em vou ter que usar alguma coisa no lugar desse volumoso, todos aqueles que têm um teor maior de fibra podem ser considerados. O próprio promil, o farelo de trigo, a casca de soja, o caroço de algodão, né? Todos esses entram em dietas em que a gente vai ter restrição de qualidade ou de quantidade, de volumoso ou de ambos, né? A gente tem que olhar para o perfil nutricional como um todo, mas para substituir volumoso tem que ter FDN, né? Mesmo que ele não seja tão efetivo em termos de estimular a mastigação, mas em situações extremas nós temos experiências de formular dietas com esses subprodutos, aí outros que eu vou falar, mandioca, rama de mandioca, por exemplo, né, e outros regionais aí, dá para compor sim. Pessoal, eu vou finalizar com a última pergunta. A gente teve muitas perguntas aqui, a gente vai estar tentando dar uma resposta
para os participantes aí via online. Última pergunta para o Alex, relacionada ao caroço de algodão. Qual é a porcentagem máxima de inclusão de caroço de algodão para não cair a gordura do leite? E pensando em gocipol também, uma segunda pergunta relacionada a isso. Tá, boa pergunta. Eu não mencionei gocipol porque, especialmente para a vaca, isso não é uma preocupação, pessoal. A quantidade de gocipol que vai causar problema reprodutivo em vaca é altíssima. Então, o limite de inclusão do caroço pelo óleo ele vai ser muito anterior ao limite por gocipol. Então, não vi sentido em falar isso. A questão da quantidade ela é interessante. Eu acho que a gente tem que olhar muito para o teor de gordura total da dieta, né? Assim, e aí isso também vai depender de outros ingredientes, né, que se usa. Lembrem daquele caso que eu falei da soja extrusada, por exemplo, né? Então olhem para o teor de gordura total da dieta, não deixando que ele passe 5,5%, 6%, mas a gente olha muito para o varal, né? Não deixar ele passar aí de valor máximo. O varal é um parâmetro que a gente usa no Nutri-Max. Então, vão olhar para a gordura insaturada. Em termos práticos, eu já trabalhei com dietas incluindo até 3 kg de caroço sem problema de gordura do leite, né? Agora, em dietas que, por exemplo, tinha bastante milho e silagem de milho com bastante amido, às vezes tinha que usar um pouco menos porque o milho já tem uma quantidade de óleo razoável, né? Então, vamos dizer assim, a maior parte das dietas em que eu já formulei com caroço vai ficar aí entre 1,5 kg, 2 kg, até 2,5 kg, mas já trabalhei com mais do que isso. Tem que olhar para o teor total de gordura da dieta e o de gordura insaturada. Acho que esse é o parâmetro que vai mandar aí nessa decisão. Perfeito, Alexandre. Queria agradecer mais uma vez aí pela ótima palestra e nós tivemos muitas perguntas aí. Eu vou direcionar o pessoal que está fazendo perguntas, se puder procurar aí um companheiro da Cargill na região, para que a gente consiga atender as perguntas. Eu acho que chegaram mais de 50 perguntas aqui. Infelizmente o nosso tempo ele é limitado, né, Alex? Mas a gente fica à disposição para responder por e-mail, que seja, ou através da equipe mesmo. Acho que essa é uma boa ideia. E, pessoal, estou à disposição de vocês. Nossa equipe está à disposição de técnicos, de produtores, para poder ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. A gente usa subprodutos há bastante tempo, com muito sucesso em fábrica, em fazenda, e então temos uma larga experiência com isso. Então, estamos à disposição. Obrigado pela atenção de todos. E nos próximos dias aí vai estar divulgada a data e o horário da continuação dessa conversa sobre subprodutos, além dos outros que vão vir aí, gente. Obrigado. Tá certo. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos e até o próximo Nutron Ensina. Um abraço, pessoal. Boa terça-feira, boa semana para todos aí.